Fala galera, esse aqui é o quarto programa História em Pauta pela 3W Web Rádio. Nesse programa o tema abordado vai ser reformas de base no governo Jango. Para falar sobre o tema vai ter como convidado o professor universitário Cássio Moreira, que vai falar um pouquinho sobre tudo que envolveu esse tema. Então, como o tema é um tema bastante extenso, vai ter 2 horas de duração esse programa, diferente dos anteriores que teve apenas 1 hora. Então quem gostou do vídeo, clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica com o vídeo. O programa, a partir de agora transmitido, é de responsabilidade de seus idealizadores, e qualquer afirmação ou vinculação é a cargo da sua produção e de seus apresentadores. No dia 1º de junho de 2014, a partir das 20 horas, vamos dialogar com o professor Cássio Moreira sobre o projeto de nação do governo João Goulart, enfatizando as reformas de base. História, educação, polêmica. Programa História em Pauta com Rafael Freitas e Fábio Melo na 3W Web Rádio, a tua rádio na www. 3W Web Rádio, a tua rádio na www, na internet. Estamos aqui dia 1º de junho de 2014. Eu, Rafael Freitas, e o colega padre Fábio de Melo. Boa noite a todos. E estamos aí com um convidado muito especial, que é o professor, doutor Cássio Moreira. Mas antes de dar voz ao nosso convidado, a gente quer apenas anunciar qual é o nosso tema, nosso conteúdo dessas horas aula que nos restam das 8 até as 10. E vai debater sobre a questão das reformas de base do grande ex-presidente brasileiro, João Goulart. Opa, bom tema, hein? Bom tema. Então, Fábio, que pode dar o seu olá. Bom, olá a todos, boa noite, ouvintes da 3W. Primeiramente, eu gostaria de fazer um convite a todos os presentes aqui, os ouvintes, que é a nossa segunda síntese americanista, que nós vamos fazer lá na Casa de Cultura Mário Quintana, na sala C2, no dia 19, no dia 19, né? 19 de julho. Aniversário de um historiador chamado Luiz Vitale. E também da Revolução Sandinista. Opa, então é uma data mais que especial. Então todos convidados, nosso convidado, o professor Cássio também está convidado a participar do evento. E então boa noite, professor Cássio. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua carreira acadêmica, dos seus estudos, para os ouvintes ficarem inteirados dos seus projetos e como tu chegou a esse tema, reformas de base, no longo da tua carreira aí, acadêmica. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Josemar, né, que me trouxe o convite de participar desse programa, depois com os contatos com o próprio Rafael e com a equipe toda, né, da 3W Web Rádio. Em segundo lugar, eu gostaria também de agradecer aos ouvintes, né? Eu até acabei divulgando um pouquinho hoje, até para algumas pessoas no meu Facebook, Cássio Moreira, e eu tenho certeza que tem algumas pessoas prestigiando, né, a entrevista. Bom, a tua pergunta versa sobre a questão da trajetória, é isso? Isso, da formação acadêmica. Da formação acadêmica. Bom, deu aula, etc. Bom, brevemente, então, eu sou formado em Economia pela URGS, tá? Meu mestrado em Economia e Desenvolvimento pela PUC do Rio Grande do Sul. Tenho MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E o meu doutorado também na área de Economia do Desenvolvimento pela URGS, né? Cuja a tese de defesa foi o projeto de nação do governo João Goulart, o Plano Trienal e as reformas de base, que está para o livro ser lançado agora, não sei se semana que vem ou na outra, né? Brevemente vai estar nas melhores livrarias. Além disso, também eu leciono desde 2001, fui professor da URGS, professor substituto por 2 temporadas. Acabei também lecionando na Faculdade Luterana São Marcos, aqui em Alvorada. Também lecionei na Faculdade FTEC. De 2005 a 2011 fui professor da FAPA, disciplina de Economia Brasileira, e também no Unilassalle, em Canoas, também, para os cursos de Economia. Atualmente eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre, onde eu ministro algumas disciplinas de Economia, né? Além disso, também, por achar que política e economia são coisas extremamente importantes,
eu já fui candidato a deputado federal em 2006, pelo PSOL, depois em 2008, 2010 pelo PCdoB, em 2012 pelo PSB, né, a vereador, 2 vezes a vereador, uma vez a deputado estadual e outra vez a deputado federal. Né. E atualmente, a minha linha de pesquisa dentro do Instituto Federal, a tese foi sobre o projeto de nação do governo Jango. Atualmente eu estou pesquisando, né, sobre qual é o projeto de nação do governo Lula-Dilma. Então essa é a minha linha de pesquisa, esse é o meu estudo, né, que eu estou trabalhando atualmente. Uhum. E deve ser muito complicado, né, tu conseguir aliar a vida, a labuta partidária com a pesquisa e com a docência. Como é que tu pode nos explicar como é que tu arranja tempo para ser tantas tarefas, né, e ainda se dispor a vir aqui lá de Porto Alegre para Alvorada, participar do nosso programa, né, e agora lançando o livro, né, e com a peleia partidária, como é que consegue conciliar tudo isso? Tinha esse professor meu que me enchia, né, o que a gente faz da meia-noite às 6, né? Bom, a questão da política e da academia, eu sempre entendi que muitas vezes nós que trabalhamos dentro da academia como pesquisadores, professores, muitas vezes a gente fica muito isolado do mundo real, né? E a política, ao meu ver, é a forma de tu poder concretizar muitas coisas que tu imaginas, né? Então eu achei que eu poderia participar da vida política, embora eu estou revendo isso, né? Se eu vou continuar sendo candidato ou não, provavelmente não serei. Mas tu percebe o quanto é importante tu tentar contribuir para o teu país, ainda mais quando tu tem a oportunidade de ter estudado, né, como foi o meu caso na Universidade Federal, né, pública, de tu poder tentar contribuir para o teu país defendendo aquelas coisas que tu acredita, as tuas convicções. A política, embora te tire muito tempo, né, mas quem gosta da política, da boa política, é algo que está no sangue. E tu tem várias formas de tu exercer política, não precisa ser exatamente política partidária. A partir do momento que tu vive numa sociedade com pelo menos mais uma pessoa, né, tu está exercendo a política. Seja para te poder lutar por um país mais justo. Né? Sim. E qual é a tua posição? Tu acha que a questão partidária limita ou estimula a pesquisa científica? Olha, isso é uma pergunta muito boa e complexa, né? Muitas pessoas acreditam que ela limita, né? Eu acho que por vezes ela acaba meio que expandindo os teus horizontes, porque quando tu alia a academia com a militância, por exemplo, o lado bom é que tu começa a enxergar com vários olhos diferentes, por vários prismas, né? Do lado de cada prisma. Agora, por outro lado também, muitas vezes as pessoas acabam tendo paixões e por vezes as pessoas acabam tendo partidos como se fossem times de futebol, né? E eu particularmente sempre tive descolado um pouco disso, né? Porque eu acho que um partido ele é um meio para te executar um projeto e não um fim, né? O partido, muitos partidos acabam vendo chegar ao poder como um fim, né? E eu não vejo assim, eu vejo que é simplesmente meio para te executar um projeto. E como, então, a minha atuação sempre foi visada no projeto que eu acredito, isso acaba me descolando um pouquinho do espectro partidário, né? Eu acabo sendo fico definido dentro de um espectro ideológico de centro-esquerda, né? Eu me considero um trabalhista do ponto de vista teórico, então, dentro daquele projeto, dentro daquele partido que está elaborando o que eu acredito ser o trabalhismo, eu vou estar dentro. Tu citaste agora a questão da questão do futebol, né, da torcida de futebol, e a nossa política, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também no todo o Brasil, é uma questão como fosse uma divergência em relação à torcida do Grêmio e do Inter, em relação à política. A gente tem a nossa visão política, de um modo geral, é o antipetismo, é o petismo radical. Maragato, isso, né? Mas isso aí se espraia, né, em todo o Brasil. A gente vê na grande mídia lá de São Paulo, no Rio, as notícias, né, a grande mídia geralmente de oposição ao governo da Dilma, do PT,
E há pessoas que estragam esse senso comum, né? E a gente queria trazer para a pauta aqui uma discussão sobre uma dessas pessoas, que a gente não sabe se é antipetista ou se é petista, se é a favor da Dilma ou não. É uma pessoa que aceitou sua aposentadoria, né, há pouco tempo. Ah, é verdade, tem até uma notícia aqui, ó. Sim, o grande Joaquim Barbosa. Agora, uma última notícia, né, que ele aparece muito bem em blogs de esquerda e também é muito elogiado pela grande mídia, né, na Rede Globo. A última notícia dele no blog de esquerda, a esquerda, seria que ele votou na Dilma e não se arrepende. E aí, no Lula também. Ele foi indicado pelo Lula em 2003, 2004. Mas mesmo assim ele é usado, né, como referência para quem é aquele mais empedernido antipetista, né? A própria Rede Globo elogia muito, né? E ele tem ideias que são bem contraditórias. Ele não sabe, afinal, politicamente, o que ele é. Conservador, ele é crítico, porque, por exemplo, ele critica muito a questão do racismo nas novelas, né? Eu não acompanho muitas declarações dele, mas... Ele reclama muito que as novelas, que a Rede Globo é racista, que não bota muito negro. A última coisa que eu vi sobre, né? A última coisa que eu li sobre novelas, se não me engano, foi que geralmente as novelas colocam os negros como domésticos, empregados, uma coisa assim. Mas faz muito tempo isso. Uma frase dele, não só sobre as novelas, a imprensa brasileira é toda ela branca. Por exemplo, o professor Cássio Moreira, que já dá aula, né, em universidades, é comum tu ver professores negros. São poucos, né? Até alunos, né, negros. Agora, eu queria tecer um comentário até sobre o que tu falaste, né, do que tu leste nesses blogs, falando sobre... Primeiro, eu também gostaria até de falar do surgimento de vários blogs que acaba te dando uma outra alternativa de leitura da realidade, né, que acaba sendo tão centrada no oligopólio dos meios de comunicação que a gente vive hoje, né? A gente tem poucos grupos que acabam dominando grande parte dos jornais televisivos, jornais, né, escritos, rádios, enfim. A questão que eu gostaria de trazer, os blogs que eu estou comentando, eu gostaria até de sugerir alguns, posso? Claro. Né, que eu gosto muito de acompanhar, o próprio Tijolaço, do Fernando Brito, né, ex-assessor do próprio Brizola, www.tijolaço, sem cedilha.com.br, ou Cafezinho, né, são blogs que eu né, frequentemente estou lendo. Mas a questão que tu falaste é que, nota, se essa informação ela se verifica, de que o Joaquim Barbosa votou no Lula e depois voltou na Dilma e não se arrepende, nota que é bem isso que a gente está falando, ou seja, existem projetos que estão acima dos partidos. E talvez ele tenha identificado que o projeto que está em andamento no país seja o melhor, né, pelo menos naquele período que ele votou. Isso não vai de encontro com o que alguns erros que um partido ou outro possa cometer, que todos os partidos têm coisas boas e têm coisas ruins, todos os partidos têm pessoas boas e pessoas ruins. O que as pessoas, eu acho que têm que começar a perceber, eu costumo muito ouvir as pessoas falarem assim, eu voto na pessoa, eu não voto no partido. Só quando a pessoa vota na pessoa, perdão a redundância, ela muitas vezes ela não se dá conta que aquela pessoa está representando interesses, né, uma visão, um ponto de vista do mundo, da realidade de determinado grupo de pessoas que formam partido. Então, quando ela vota numa pessoa, por mais que ela ache simpática, goste daquela pessoa, na verdade ela está votando por causa das ideias que estão presentes naquele partido que a pessoa está afiliada. Para isso, eu acho que, assim como na época do Jango, atualmente é extremamente necessária, que é uma reforma política, que é a mãe de todas as reformas. A reforma tributária seria a irmã, né? Mas a mãe das reformas é a reforma política. Porque o que acontece? Hoje a gente tem uma excrescência, um número elevado de partidos, e a maioria desses partidos não representam projetos algum. Eles representam, muitas vezes, aquela política pragmática, né, do tomar lá da cá, e não projetos. Por isso que, na minha humilde opinião, eu acho que seria necessário uma reforma política e daqui a pouco tivessem eu não gosto muito dessa questão do bipartitarismo, né? Mas daqui a pouco tivesse 6, 7 partidos, eu acho que seria de bom tamanho, porque eu não acredito que existem mais projetos, mais do que 3, 4, 5, 6, 7, 8 projetos para o país. Tu citaste aí anteriormente que tu já fizeste parte do PSOL, né? O PSOL, assim como o PT, é um partido que permite, na sua organização partidária,
uma infinidade de tendências, que muitas vezes é o contrário daquele político que foi eleito. Que, né? Cada pessoa defende o seu projeto, mas nem sempre o seu projeto encontra consonância na hegemonia, né? Nas tendências no seu partido. E eu fico pensando o seguinte, a questão do Joaquim Barbosa, que tem ideias, algumas bem críticas, algumas podem ser consideradas à esquerda, mas o uso que a mídia faz do próprio Joaquim Barbosa, quando ele não cumprimenta a Dilma, né, quando ele conduz a questão do mensalão, aí eu fico só fazer uma relação com o texto que tu publicou no Sul 21, que é muito polêmico, que a polêmica interessa muito para nós. Tu não acha que o uso da mídia, da representação do Joaquim Barbosa pode ser uma das estratégias da oposição contra o trabalhismo da Dilma? Primeiro, perdão, porque já foram acho que uns 10 artigos no Sul 21, né? Um até eu fiquei muito surpreso, porque teve mais de 1.100 pessoas que curtiram, né? Mas qual dos textos tu te refere? Exatamente, o texto é esse, a estratégia da oposição contra o trabalhismo do governo da Dilma. O meu último artigo no Sul 21. É que eu escrevi recentemente sobre a manipulação dos meios de comunicação, né? Que vai bem... Mas segue o mesmo ritmo, né? Do que tu está falando, que não foi publicado ainda. Bom, olha, eu acho que essa é a questão da possível manipulação pelos meios de comunicação, e quando eu testo a minha opinião, eu acredito que há manipulação, né? Ela se encontra de forma muito sutil, né? Não é aquela coisa que tu vai dizer, é isso. A manipulação, ela vai meio que te sugerindo coisas que daqui a pouco as pessoas começam a chegar àquela própria conclusão e elas começam a pensar naquilo. É assim que eu vejo a manipulação. Por exemplo, quando tu pega vários jornais, se a gente fosse pegar hoje 4, 5 jornais de circulação no país, grandes jornais, vocês vão ver manchetes parecidas, com conteúdo muito parecido, e geralmente trazendo o lado vazio do copo, né? Tudo com manchetes com tom pejorativo. Ou às vezes a manchete até está um tom mais pejorativo, e tu vai ler a reportagem, não é tão pejorativa assim. A própria questão do crescimento do PIB, agora 0,2, aí se tu for olhar, você vai comparar o PIB com o trimestre anterior ou com o mesmo trimestre, são indicadores diferentes, né? Então, a forma que é feita a manipulação, ela é muito sutil. E, na minha opinião, o que acontece? Os meios de comunicação do Brasil muitas vezes defendem interesses, né? E que às vezes esses interesses não são do coletivo, mas são de pequenos grupos que acabam sendo representados, muitas vezes tem até participação, né, acionária ou até de publicidade, ou até constituem outros órgãos de pesquisa, ou enfim, né, que acabam meio que formulando uma visão, né, um pensamento de como as coisas devem ser. Então os meios de comunicação acabam muitas vezes... Primeiro, eu quero deixar claro assim, eu não sou contra os meios de comunicação fazerem ataques ao governo. Eu acho que o meio de comunicação ele serve para isso, ou seja, ele tem que trazer informação e se quiser dar opinião, dá. Mas o que eu vejo perigoso é quando os meios de comunicação só trazem o lado negativo e não trazem o lado positivo. Eu acho que tem tanta coisa boa no país sendo feita, né? Eu sempre pergunto, muitas vezes, para os meus alunos, qual é o maior problema do país hoje, né? E eu tenho convicção, tenho certeza que o maior problema do país, embora existem vários, mas o maior de todos é a nossa imensa desigualdade socioeconômica. A gente vive num país com uma desigualdade tremenda. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E se vocês olharem, nos últimos anos, isso tem sido atenuado. Não na velocidade que a gente gostaria, mas tem diminuído passo a passo. Embora as pessoas questionem, o IDH passou lá de 74 para 85, tudo bem, a posição diminuiu, né? Mas se tu olhar o IDH aumentou, né? Por quê? Porque tu está comparando vários países diferentes. É a mesma coisa que eu comparar um carro popular com um caminhão. O carro popular, muitas vezes, por ser um país menor, muitas vezes tem velocidade de crescer maior do que um país continental como o Brasil, com tantas culturas diferentes, com tantos problemas complexos diferentes. Até o grupo de estudos americanista que Cipriano Barata, que vocês estavam comentando antes do início do programa, falava sobre, vocês estavam comentando da participação dele de defender a abolição da escravidão
dando terra para as pessoas de cor negra que foram libertas, etc. E se a gente for fazer uma análise disso, de entender, até porque muitas vezes a gente não tem negros nas escolas, tantos negros como professores, tantos negros nos círculos sociais de classes mais altas, a gente vai entender que isso é um processo histórico, ou seja, muitas pessoas de cor negra foram trazidas, né, para a América, especialmente a América do Sul, também a América do Norte, enfim, e para trabalho escravo, e foram libertas com uma mão na frente e outra atrás. E é normal que essas pessoas acabam gerando descendentes, né, que alguns conseguem romper esse círculo vicioso da pobreza, outros acabam permanecendo nisso. Então, isso é um reflexo, por isso que eu entendo muitas vezes esses programas, né, temporários de cotas como uma tentativa de resgatar, né, uma dívida que a nação tem com os descendentes, com os antecessores dessas pessoas. Né? Só uma dúvida, professor. O que teus alunos falam quando tu pergunta qual é o problema do Brasil? O que eles respondem para ti essa pergunta? Pois é, as respostas são das mais variadas possíveis, né? Desde a questão da saúde, que tem muito a melhorar, desde a questão da educação, questão da corrupção, da burocracia, da infraestrutura, alguns dizem da questão da desigualdade, mas eu acho que a maior de todas, na minha opinião, é a imensa desigualdade socioeconômica. Eu acho que a gente melhorando, a gente vai melhorar várias outras coisas também. Claro que a questão da saúde, da educação, principalmente a educação, ela tem crucial importância. Se vocês forem perceber quais são os principais motivos que o Brasil tem dividido a desigualdade socioeconômica, eu aponto 3 coisas, um tripé, ou seja, em ordem, né, de importância. A valorização real do salário mínimo, implementada ao longo do governo Lula e continuada pela presidenta Dilma, né, como a principal, os programas de transferência de renda, como o próprio Bolsa Família, né, e a base de tudo, que é a estabilidade monetária, né, que iniciou no governo Itamar Franco, né, que é considerado o pai político do Plano Real, é o Itamar Franco, não outros presidentes que acabam muitas vezes, né, se apropriando como, embora não tenham sido ministros, enfim, né, mas essas 3 ações são, de certa forma, o tripé que faz com que o nosso país comece a melhorar esse quesito em relação à concentração econômica do país. Música agora? Isso mesmo. Então vamos lá, a nossa primeira música, na verdade, é a música de um compositor, de um cantor, compositor, poeta uruguaio chamado Alfredo Zitarrosa. Um cara de esquerda, ativo, combatente. Canhoto. E que escreveu uma música em homenagem a um dos maiores caudilhos das independências aqui da América do Sul. A favor de caudilho e é da esquerda. É, um caudilho de esquerda, que é o José Artigas. É um nome muito pouco mencionado na historiografia, na história, mas é o caudilho que teve um projeto mais radical e mais democrático, digamos assim, nos projetos que estavam em vigor na época das independências da América Latina. Praticamente o Jango foi o Artigas brasileiro. É difícil a gente comparar as coisas, né? Porque cada um tem seu momento histórico e cada momento histórico tem suas demandas sociais. Então vamos de Zitarrosa com Vidaleta a José Artigas. História em pauta, história, educação, polêmica. Na rádio, na internet, 3W. Na rádio 3W, né? Nossa grande rádio 3W. Então, seu Fábio, o que a gente ouviu aí mesmo? Bom, a gente ouviu a música do Alfredo Zitarrosa, uruguaio, um grande cantor, recomendo a todos os ouvintes que busquem material sobre ele, que ele é muito bom. E ele falou sobre o José Artigas, que é um dos maiores caudilhos que, infelizmente, a história faz questão de apagar a imagem desse grande personagem que nós temos, um dos mais progressistas para a época da independência, mais democráticos. E, bom, eu vou dar aqui um alô pessoal do chat, em primeiro lugar, né? O pessoal ali, o Taylor, a Elisângela, o Snug P, ou a Jimmy. Jimmy tem que se identificar aí, se é homem ou mulher. Mas o pessoal aqui firme com nós, segundo bloco agora com o professor Cássio Moreira. E vamos retomar então o nosso tema de hoje, que é reformas de base. Aos poucos ele vai chegando lá no conteúdo certeiro, né? Então a gente convida o pessoal aí que está no chat, nossos chatistas, a elaborarem questões, que está com uma equipe aqui, representada pelo Taylor S.,
que vai anotar as perguntas aí, a gente vai passar todas aí para o nosso professor Dr. Cássio Moreira. Então a gente vai começar agora a fazer as questões tocando no próprio tema mesmo. Como é que a gente vai entender essa reforma de base sem conhecer aquele político que liderava essas reformas? Né? Como é que a gente vai entender a reforma de base sem entender o João Goulart? Agora que chegou as pessoas polêmicas aí de Alvorada, a gente vai começando aqui o camarada Marcito Luz, iluminando a nossa rádio 3W. Como é que tá? Então o Marcito Luz também está convidado a participar e criar questões aí para o nosso professor Cássio Moreira sobre a reforma de base, sobre o Jango. Só uma pergunta, quem quer mandar perguntas, para qual endereço, para qual e-mail se manda? Nós temos o chat no nosso próprio site, na nossa rádio, que é www.3wwebradio.com. O chat tem bastante gente ali, ó. Tá o Taylor, Elisângela, Jimmy, Snug P. Então, no Facebook também o pessoal pode fazer perguntas. Está online aqui no Facebook. Rafael Freitas está online aí, o professor Cássio também está online no Facebook. Eu estou divulgando aqui para os meus contatos. É www.3wwebradio.com. webradio.com. Então tá, vamos lá. A nossa primeira pergunta. Uma curiosidade, né, que o nosso país, naquela época, não era Brasil. Era Estados Unidos do Brasil. Isso é muito curioso. Eu queria saber com o professor Cássio, não sei se tu estudou algo nesse sentido, se o nome do nosso país na época, do governo Jango, que era Estados Unidos no Brasil, isso denuncia uma proximidade ideológica entre o Brasil e os Estados Unidos? Primeiro a gente tem que ver quando é que surgiu o nome, né? Se não me engano, por meio da Constituição de 1891, né? Que esse nome foi criado. Então a gente está desde a época do Império, não lembro qual é o governo agora, se era... É o Deodoro da Fonseca. Deodoro, o Floriano Peixoto, enfim. Né? Então, o Brasil ele acaba se tornando independente, entre aspas, né? Com a sua metrópole Portugal. Não tão independente por causa do Acordo de Mitwin, né? Que acaba meio que transferindo a questão dos portos e até a própria dívida de Portugal para a Inglaterra. E o Brasil começa então a ter muita influência em relação em relação à economia inglesa, né? A economia inglesa acaba tendo muita influência sobre o Brasil. E como os Estados Unidos acaba sendo era uma das colônias britânicas e Estados Unidos da América, né? Então talvez seja bem provável que o termo Estados Unidos da América também de certa forma tenha sido usado no Brasil como Estados Unidos do Brasil, né? Mas não nessa época do Jango, ou seja, isso é muito mais pelas influências britânicas, né? E por consequência americanas, né? Eu acredito que seja isso. Na época do Jango existia uma hegemonia cultural no Brasil, que era a vontade de ser estadunidense culturalmente em relação à música, né? Tudo mais, não sei, tu enxerga essa consegue relacionar essa questão cultural com o governo, com as propostas novas do governo Jango? Tu encontra assim uma contradição? Ou tu acha que é uma coisa assim que nesse sentido não chega a ser estrutural? O Jango chega a quebrar essa hegemonia cultural? Bom, a questão da hegemonia cultural norte-americana, né? Se tu começares a estudar a fundo, né, a própria forma e as influências da economia americana, tu vai ver que isso, especialmente o cinema de Hollywood, né, o cinema, né, que começa a vir a questão no Brasil, acaba tendo uma expansão da cultura americana pelo mundo ocidental. Né, e isso acaba se repercutindo aqui dentro na economia brasileira, no país, ou seja, essas influências norte-americanas, por meio da época principalmente do rádio, né, e depois mais adiante da televisão, elas acabam meio que construindo, trabalhando nessa questão cultural. Só que eu acho que hoje a gente está muito mais... isso está muito mais forte do que na época. Porque se vocês olharem as influências culturais, embora tivesse muita influência inglesa, mas a gente também tinha muitos autores, escritores maravilhosos, né?
desde Machado de Assis, José de Alencar, Euclides da Cunha, e aí vai. E hoje a gente acaba tendo também bons autores, mas não tanto como nesse período, né? Mas eu acho que de fato é uma maneira de tu acabar meio que cooptando, de certa forma, a cultura de um país, né, as pessoas, em prol de uma outra cultura. E isso a gente vê na própria questão do idioma, né? O inglês ele acaba sendo dominante hoje por questões muito econômicas, até fruto dos Estados Unidos, antes Inglaterra e hoje Estados Unidos, a grande potência, né, econômica, com a China passando daqui a pouco, mas isso acaba tendo repercussão na via cultural, né? E sobre os dados biográficos do Jango, chegasse a ir muito a fundo nessa questão, o que dentro do que tu pesquisou, o que tu considera mais relevante dentro da relação, né, com as reformas de base, o que tu acha mais relevante que mostram uma continuidade ideológica na biografia de Jango? O que tu poderia dizer para nós? Bom, antes de eu começar a entrar um pouco a fundo da questão até do próprio tema do livro, né, que versa sobre o projeto de nação do governo João Goulart e as próprias reformas de base, e até para poder responder a tua pergunta, eu acho que é importante a gente comentar um pouquinho da trajetória do Jango, né, e também por que eu acabei escolhendo o tema Jango, né, o assunto Jango. Bom, primeiro, por que da escolha? Eu sempre tive uma certa admiração, né, pelo Brizola, Getúlio Vargas, até o Getúlio, o meu avô materno, Libindo Dornelles Viana, era primo irmão do meu avô materno. Desculpa, meu avô materno era primo irmão, se não me engano, Perdão, agora eu me confundi todo. Eu estava lendo uma coisa aqui ao mesmo tempo para responder. O meu avô materno, tá, ele era primo irmão de Getúlio Vargas, ou seja, se não me engano, a mãe do meu avô, minha bisavó, era irmã da mãe do Getúlio, né? Então, desde pequeno, eu sempre ouvi muito essas questões, né, sobre Getúlio Vargas, enfim. Então, eu sempre tive uma admiração sobre Getúlio. E também sempre tive uma admiração grande pelo Brizola. Aí, uma vez, até conversando até com o professor Charles Siddhartha, né, falando sobre o Jango, eu comecei a ficar interessado, né, e comecei a pesquisar sobre o Jango. E aí, quanto mais eu lia sobre o Jango, mais eu começava a ficar interessado, né, na pesquisa sobre o governo Jango. Aí quando eu decidi, na época até tive a sorte, né, e o privilégio de ter como orientador o professor Pedro Fonseca da URGS, eu acabei escolhendo o tema Jango, o assunto Jango, e aí quando eu comecei a fazer a pesquisa sobre o Jango, eu me preocupei muito em tentar conhecer um pouco sobre o homem Jango, o João Goulart. Óbvio, né, que só se fosse por psicografar alguma coisa, né, mas ele já era falecido, e eu me preocupei em conversar com algumas pessoas que conheceram ele pessoalmente e também ler muita coisa, e eu comecei a perceber que era uma pessoa de extremo bom coração. Isso foi uma das coisas que começou a mais me seduzir, né, sobre o político Jango. E porque eu acho que é difícil tu fazer a boa política se a pessoa não tem um bom coração. Eu acho que essas coisas andam juntas, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre o Jango, quanto mais eu lia, eu acho que na nossa história, talvez o Jango tenha sido o político mais perseguido. Talvez a Dilma até ganhe agora, né? Mas foi um dos políticos mais perseguidos, mais atacados, né? Acho que Getúlio, Jango e agora a Dilma, por parte dos meios de comunicação. E muito se falava do Jango, a própria esquerda, até uma parte da esquerda, sempre acusou o Jango de populista, demagogo, né, ou seja, fraco, indeciso, tantos, né, adjetivos negativos em relação ao governo Jango. Então, a minha tese, ela procurou tentar contribuir com esse assunto, tentando resgatar um pouco esse período e o projeto de nação. Tanto que muitas vezes até como tu acaba, e um perigo para o pesquisador é quando ele se torna apaixonado pelo objeto de pesquisa, porque isso acaba meio que trazendo, né, o rigor e a neutralidade da pesquisa.
Então isso é uma coisa que eu agradeço muito até ao meu próprio orientador, o professor Pedro, que muitas vezes sempre me puxava a orelha no sentido de ter um rigor mais científico. Então isso foi uma dificuldade que eu tive ao longo da pesquisa, porque eu acabava tendo paixão pelo tema. Então muitas vezes eu tentava procurar coisas para eu criticar no Jango, né? E aí eu concordo com as palavras do Darcy Ribeiro, que, na minha opinião, o Jango caiu muito mais pelas suas virtudes do que pelos seus defeitos. E quais são essas virtudes políticas do Jango? Dá para se dizer que o projeto de nação dele é uma continuidade do projeto de nação de Getúlio Vargas? Bom, já respondo a tua pergunta, tá? Primeiro a questão das virtudes do Jango, tá? O Jango, ele era um dos fazendeiros mais ricos do país, né? Num país extremamente desigual, especialmente no setor rural, como era o Brasil. Só que o Jango, ele meio que, além de ter herdado uma fortuna, né, do pai dele, foi um homem que acabou meio que triplicando, quadruplicando, não sei o número exato, mas só a ordem de grandeza, ou seja, ele aumentou muito o seu patrimônio, porque ele era um exímio negociador. Tanto que, se vocês olharem uma das características do Jango, o Jango era um cara extremamente conciliador, né? Então, uma das coisas que tu percebe é que, além dessa questão do bom coração e da preocupação muito grande que ele tinha com o social, ele era um cara que tinha uma visão, né, de futuro. Tanto que tem um pequeno caos, eu não lembro agora qual, porque eu li mais de 30, 40 livros para escrever a tese, então às vezes a memória me falha, né? Mas teve um dos livros que eu li que comentou que uma vez veio um inglês, que era dono de algum frigorífico inglês, alguma coisa assim, não lembro, né? E veio visitar umas fazendas do Jango, até porque ele ia fazer negócios com ele e tal. E no início, o Jango convidou esse cara para meio que levar o gado lá para uma fazenda para outra. E no início esse inglês, ele acabava não se misturando com os peões, né? E ele começava a achar estranho que o Jango sentava no meio, tomava chimarrão, meio que tratava os peões de forma meio que igual, enfim. E o Jango, com o jeito dele, né, tal, quando acabou a viagem, estava o inglês lá na roda de chimarrão, cortando carne para os peões, conversando, então, né? Então o Jango tinha essa característica, né, de ser um cara. Tem uma outra passagem, né, que um político, não me lembro, da UDN, quando saiu de uma reunião com o Jango, alertou: por favor, não converse com esse cara, porque ele é capaz de te convencer, né? Então ele tinha um poder de persuasão, de negociação muito grande, ele tinha uma capacidade muito grande de ouvir. Muitas vezes isso era causado, né, que ele acabava indeciso, ou às vezes demorava de tomar algumas decisões, porque ele tinha uma capacidade muito grande de ouvir. Quero fazer um agradecimento especial a quem está chegando agora, Josemar Moreira. Né? Josemarzinho, crítico musical. Comigo algumas questões, um amigo aqui, que foi graças a ele que o convite, né, chega a participar dessa entrevista. Um abraço no coração. Boa noite para a audiência e estamos aí para contribuir. Bom, então, continuando. Então o Jango era um cara que tem um outro caso também, que eu não lembro em qual livro. Chegou um cara que ele estava decidido a assaltar a fazenda do Jango, né? Só que pegou o Jango, assim, o Jango estava saindo de viagem e ia ficar um mês fora, né? Visitando outras fazendas e tal. E o cara chegou lá e queria assaltar a fazenda. Aí o Jango chegou: olha, então tá, toma a chave da fazenda, cuida daqui que eu vou ficar um mês fora, quando eu voltar a gente negocia, vê essa questão de salário, isso aqui. E deixou a chave do cara que foi assaltar, né? E o cara ficou meio constrangido: pô, eu vim assaltar a fazenda do cara, imagina, chega um cara pedindo emprego na tua casa, tu abre a porta, entrega a chave, ó, cuida da casa aqui que eu vou voltar daqui a um mês, quando eu voltar a gente combina salário, essas coisas. E o cara ficou tão assim que passou um mês, ele não roubou nada e acabou ficando a vida toda trabalhando pro Jango, né? Então outra característica do Jango, que talvez isso possa ter até atrapalhado, era muitas vezes de acabar com o Jango. Talvez tenha sido um dos presidentes que foi mais traído, até por pessoas próximas a ele. E o Jango tinha muito essa questão muitas vezes de acreditar, né, na bondade das pessoas, porque eu acredito que é mais fácil tu acreditar na bondade das pessoas, tu tendo bondade dentro do teu coração. Se tu não tem bondade do coração, muitas vezes é difícil tu acreditar nas outras pessoas. E o Jango tinha essa característica. Bom, em relação a outra questão da continuidade, né, que o livro, que vai estar nas bancas brevemente aí,
permita fazer uma propaganda, Claro. né? A questão da continuidade, de certa forma, tem uma parte até no livro que eu falo que uma vez perguntaram onde é que o Jango e o Brizola meio que estavam no jardim de infância do Getúlio Vargas, ou seja, eram dois que o Vargas tinha um carinho, né, maior. E o Jango acaba, de certa forma, se transformando, né, no herdeiro político do Getúlio, e por consequência do próprio projeto que o Getúlio começa a implementar a partir da Revolução de 30, do Estado Novo, e depois com a volta dele nos braços do povo. Então, se tu, na pesquisa, tu começa a perceber que tem vários caráteres, tem um caráter de continuidade, né, em relação ao projeto do Getúlio, desde a questão do fortalecimento do Estado, né, da intervenção do Estado na economia, como a própria continuação do processo de substituição de importações, né, focado agora mais nos bens de capital, da questão também da expansão do direito. Às vezes tu pergunta para as pessoas quem foi o responsável pela legislação trabalhista, né, pela consolidação das leis do trabalho, e todo mundo vai dizer o governo Getúlio Vargas. Agora, se tu perguntar para as pessoas em qual governo foi implementado o 13º salário, a maioria das pessoas não sabe, e foi dentro do governo, né, do governo João Goulart. Se tu perguntar também da legislação trabalhista, quem é que acabou expandindo a legislação trabalhista da cidade para o campo, o governo João Goulart. Então tem várias ações do governo Jango que acabam meio que trazendo esse caráter de continuidade que o livro vai aprofundar e mostrar, né, melhor quais eram. Sobre essa questão da cultura estadunidense aqui no Brasil, eu estava mentalizando uma questão. Por exemplo, o Jango foi o primeiro dirigente latino-americano a visitar a União Soviética, valorizando os heróis, né, como Lenin, visitando o seu túmulo. O Jango foi responsável por colocar o Brasil numa vanguarda entre os países não alinhados e assim confrontando objetivamente o imperialismo estadunidense. Tu vê essa importância no governo Jango? Tá. Antes eu só queria fazer até um adendo, uma outra coisa que eu respondi antes, da questão até da Constituição de 1891, né, a primeira Constituição republicana, que acaba até tendo certa influência assim, né, dos Estados Unidos, até pela questão de enfatizar a autonomia, né? Créditos para... Né? Enfim, a questão da tua pergunta sobre a viagem do Jango, né, à União Soviética, né, e depois à China, popular comunista, né? Bom, a gente tem que entender também a questão do próprio contexto de Guerra Fria. Ao final da Segunda Grande Guerra Mundial, e não sei, muitas pessoas não sabem, mas qual foi um dos principais responsáveis, talvez o principal responsável pela vitória da Segunda Grande Guerra Mundial? As pessoas muitas vezes atribuem os Estados Unidos, o desembarque da Normandia, enfim, o dia D. Mas vai ser a União Soviética, né? A Batalha de Stalingrado, a primeira grande derrota do até então imbatível exército alemão. Embora o grande vencedor da Segunda Grande Guerra Mundial vai ser os Estados Unidos, porque até o atentado de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos, fora alguma ilha no Pacífico, não teve seu território atacado. Ou seja, os Estados Unidos saem como grande potência econômica, grande potência militar, grande potência política, geopolítica, grande potência financeira, né, como a moeda hegemônica derivada no Acordo de Bretton Woods do dólar. Então os Estados Unidos acaba tendo, né, esse surgimento como uma grande potência. Para fazer o contraponto aos Estados Unidos, vai surgir também a própria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, né, que acaba meio que dominando o contexto internacional no período de Guerra Fria. Né, a bipolaridade entre o lado ocidental, o capitalismo, os Estados Unidos, e o lado mais oriental, né, o socialismo, o chamado comunismo, a União Soviética. Então, nesse contexto, quando chega ao poder, pela primeira vez, a UDN, que tenta, de certa forma, derrubar o Getúlio, o próprio JK, quando chega, então, finalmente a UDN vence as eleições com um candidato que ela apoia, que não é
que vai ser o Jânio Quadros, o Jânio Quadros começa a implementar uma política mais conservadora no âmbito interno, mas uma política externa, independente, mais progressista. Tanto que vai ser no governo Jânio Quadros que ele vai condecorar o Che Guevara, Carlos Lacerda, que vai ser um dos políticos da UDN que mais atacam o governo Getúlio Vargas, a parte enlouquece, rompe, né, quando o Jânio acaba apoiando o Carlos Lacerda. Inclusive até condecora o astronauta Yuri Gagarin, né, da União Soviética. Então, desse contexto de Guerra Fria, quando o Jânio Quadros renuncia, o vice-presidente, João Goulart, que na época tem que se entender também que as eleições eram feitas de forma muito diferente que é hoje, elas eram em primeiro turno e também se tu votava para presidente e vice-presidente de forma separada. Então, quando o JK foi eleito presidente da República, ele teve na sua chapa como vice João Goulart. Nessa época, o Jango e o JK foram eleitos na mesma chapa. Tanto que o Jango teve mais votos que o JK. E o Jango teve um papel preponderante no governo JK, porque o Jango meio que fazia grande parte da negociação com os sindicatos, enquanto o JK tocava o chamado plano de metas, que acabava, de certa forma, enfraquecendo aquele projeto nacional desenvolvimentista do Vargas. Especialmente porque ele acaba não revogando a instrução 113 da SUMOC, que era uma espécie de banco central, que acaba favorecendo o capital internacional, capital estrangeiro, que foi implementado durante o Café Filho, né? Café Filho, para quem não sabe, vai ser o vice, que o Getúlio vai fazer um acordo com o Adhemar de Barros, um acordo muito parecido até com o que o Lula fez com o Maluf, né, para eleger o Haddad. O Getúlio vai fazer um acordo com o Adhemar de Barros, e o Adhemar de Barros vai acabar indicando para vice do Getúlio Vargas o Café Filho. E o Café Filho, quando o Getúlio se suicida, além de certa forma dele conspirar para não posse do JK, ele acaba meio que trazendo essa instrução 113 da SUMOC, que o JK acaba não revogando. Então, de certa forma, o JK ele acaba implementando o setor de bens duráveis, né, o setor automobilístico, e acaba enfraquecendo o projeto do Getúlio, né, por consequência do próprio projeto do Jango. Então, quando o Jânio Quadros acaba sendo eleito, né, e acaba renunciando em 7 meses, quando o Jânio é eleito, ele é eleito num outro contexto, ou seja, ele é eleito presidente de um partido e o vice-presidente, o presidente é eleito como presidente de uma chapa e o vice-presidente de outra chapa. Né? Porque o Jango estava na chapa do Marechal Lott. Tem um livro que eu gostaria de indicar, até, que foi o próprio Fortunati, que até me indicou, que é o Soldado Absoluto, que conta a biografia do Marechal Lott, um personagem da nossa história que tem que ser resgatado. E nessa eleição, o Marechal Lott pede para o Jânio Quadros, só que ele consegue eleger o vice-presidente, que é o Jango. Então, nessa eleição, tu tem o presidente de uma chapa e o vice-presidente de outra. Para o nosso ouvinte entender, é como se tu, em termos de projeto, é como se tu elegesse o presidente do PSDB com o vice do PT, por exemplo. Ou o contrário, tu elegesse o presidente do PT com o vice do PSDB. Então, quando o Jânio Quadros renuncia, é o da oposição, né? Ou seja, a UDN, que sempre sempre atacou o getulismo, vai assumir com quem? O herdeiro político do getulismo, ou seja, o João Goulart. Então, quando o Jânio Quadros, quando o João Goulart está fazendo a visita nele, né, ele acaba meio que sendo o primeiro político, né, a visitar o lado socialista, né, e então para os meios de comunicação, que desde a época já era um oligopólio que batia sistematicamente contra o Getúlio Vargas, contra o governo Jango, e até de certa forma contra o governo JK, né, viu aquilo como uma ameaça comunista. O vice-presidente, né, eleito, e na época o Jânio só não teve mais voto que o Jânio Quadros, porque teve uma dissidência aqui no PTB da época, o PTB antigo, né, diferente do PTB de hoje, mas o PTB antigo, que acaba também, o Fernando Ferrari acaba sendo candidato, e isso acaba tirando um pouco dos votos do Jango. Então, por isso que o Jango não tem mais votos que o Jânio Quadros, né, nessa eleição. Então, nesse contexto, tu acaba tendo a posse de um presidente que representa tudo aquilo que a UDN sempre combateu, que é o getulismo, que também está num país comunista,
né, socialista num período de acirramento da Guerra Fria. Então esse contexto todo teve influência, né, do que a gente vai começar a falar daqui a pouco com as próximas perguntas. Isso mesmo. Mas vamos adiantar a questão. Tem uma pergunta a fazer? Não, eu só ia colocar uma coisa nesse contexto que o professor acabou de falar. Esse negócio de discurso comunista, ele era muito mais discurso do que efetivo, né? Porque o Jango não tinha nada de comunista. E o pessoal que estava com ele também não, do PTB, do antigo PTB. Eu acho que era muito mais discurso para a oposição mais conservadora lá da UDN, desse pessoal aí, do que propriamente um discurso de os comunistas estão tomando poder. Porque havia muita referência do Jango, e não sei se o professor chegou a ter algum material sobre isso. Havia muita referência do Jango com o governo Perón da Argentina, dos sindicalistas, do sindicato, da própria posição do João Goulart como mediador entre o sindicalismo e o governo. Alerta, isso é tema para o próximo bloco. A gente vai ouvir agora uma canção, uma letra social. Opa, dá uma dica aí, uma canção colombiana. Música de quem? Não interessa. Não interessa. Canção em Penacha. Bom, vamos Vai pegar, Tagateiro. Aí que seguir. 3W, Web Rádio, História, Educação, Polêmica. com Padre Fábio de Mello. A gente acabou de ouvir, então, um cancioneiro da tradição guerrilheira colombiana. Qual é o nome da música e o nome do pajador, Freitas? Não interessa. Como é que os ouvintes vão poder... Ele não tem que dar a resposta pronta, o pessoal tem que pesquisar, tem espírito científico. Pesquisar, mas a letra é bem bonacha, fala sobre os conflitos, sem citar nomes. Opa, Isso é interessante. Então a gente tá com vários presentes e ausentes no estúdio. O pessoal do Acontece Alvorada já chegou aí, chegou, mas tá lá fora. já tá prontíssimo aqui. Tomando quentão aí conosco. Então o Fábio vai fazer uma pergunta, mas primeiro a gente vai ouvir fazer uma dinâmica didática aqui com o pessoal. Vamos ouvir primeiro o discurso do Getúlio Vargas, 1º de maio de 51. Opa. Vamos ouvir, depois começa a conversa a partir desse discurso. Depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. E para dizer que voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Esta festa de 1º de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. E é com emoção que retorno ao vosso convívio neste ambiente de regozijo e de festa nacional, em que nos revemos uns aos outros a céu aberto, em que o governo fala ao povo de amigo para amigo, na linguagem simples, leal e franca com que sempre vos falei. Trabalhadores do Brasil, não me elegi sob a bandeira exclusiva de um partido
e sim por um movimento empolgante e irresistível das massas populares. Não me foram buscar na reclusão para que quisesse fazer mera substituição de pessoas ou simples mudança de quadros administrativos. A minha eleição teve significado muito maior e muito mais profundo, porque o povo me acompanha na esperança de que o meu governo possa editar uma nova era de verdadeira democracia social e econômica. E não apenas para emprestar o seu apoio e a sua solidariedade a uma democracia meramente política que desconhece a igualdade social. Percam a ilusão. Os que pretendem separar-me do povo ou separá-lo de mim. Juntos estamos e juntos estaremos sempre na alegria e no sofrimento, nos dias de festa como o de hoje e nas horas de dor e de sacrifício. E juntos havemos de reconstruir um Brasil melhor, onde haja mais segurança econômica, mais justiça social, melhores padrões de vida e um clima novo de segurança e bem-estar para este bom e generoso povo brasileiro. Blues, o som do Delta do Mississippi, agora está na 3W Web Rádio, com o programa Blueseria. Os clássicos do gênero, os mestres do blues, o que rola no Brasil e no mundo. Tudo isso num programa de informação e muita música. Produção e apresentação, Denilson Reis. Sempre no último domingo do mês, às 21 horas na 3W Web Rádio. História em pauta, história, educação, Polêmica. aqui com o padre Fábio de Mello, na rádio 3W, que tem sua origem lá no final da década de 90, com a Rádio Integração, lá em 1997, com a peleia aí de pessoas como o Grande Egídio. Então a gente acabou de ouvir aí um discurso histórico de Getúlio Vargas, que ele critica o senso comum, no que é aquela democracia apenas das eleições, que é uma democracia apenas política e formal, que não reconhece a igualdade social. Então eu vou deixar aqui vocês só pra, antes de mais nada, inclusive a gente tem um programa sobre democracia que está disponível no YouTube, lá na comunidade do nosso grupo de estudos, que ajuda um pouco a falar também sobre, e o pessoal a entender um pouco sobre a democracia ao longo da história, que a gente fez também aqui na 3W, programa gravado, está disponível o pessoal assistir no YouTube. Sim, esse conceito de Getúlio Vargas para democracia foi um dos meus referenciais teóricos para apresentar aquele nosso primeiro programa na 3W. Foi o primeiro programa que a gente fez na 3W. Pode desembuchar. Tem várias perguntas aí para vamos continuar então a pergunta, baseado no legado de Vargas e ainda sobre o João Goulart. Eu gostaria que o professor Cássio falasse um pouco sobre a atuação do governo do João Goulart, não do governo Jango, mas do Jango no governo do Vargas, que foi um governo bem polêmico, bem tumultuado, em grande parte também por causa do Jango. Como é que foi essa atuação dele no governo Vargas? Bom, no segundo governo Vargas, quando ele é eleito, e aí convencionou chamar, né, volta nos braços do povo, bota o retrato do velhinho na parede de novo, né? O Jango acaba sendo nomeado mais adiante ministro do Trabalho.
E nessa ocasião ele acaba meio que revolucionando a forma do ministro atuar, porque as portas do ministério estavam abertas a pessoas de classes mais baixas que muitas vezes antes não era normal o ministro receber, o trabalhador receber isso, receber aquilo. Então o Jango acaba mudando muito radicalmente a forma que ele vai atuar, né? O Jango é um cara que não gostava muito dessa questão da burocracia, né? Então isso ficava muito para os assessores, mas ele era um cara que acabava conversando e ficava às vezes até de madrugada conversando com várias pessoas, né? Atendendo, enfim. Ele acabou com a equipe dele elaborando um estudo e fruto desse estudo acaba trazendo uma proposta de reajuste em 100% do salário mínimo da época. Isso acaba trazendo um descontentamento, especialmente da classe militar, que acaba fazendo um manifesto pedindo a deposição do ministro. Até porque o salário muitas vezes ficaria até maior, o salário mínimo ficaria maior até do que o salário, né, do soldado, início de carreira, enfim. Então o Jango acaba meio que sendo demitido pelo Getúlio, só que mais adiante o Getúlio vai lá e dá o aumento de 100% do salário. Então o Jango já começa a meio que ter a participação, né, de fato mesmo, no segundo governo de Getúlio Vargas. E aí depois o Getúlio acaba se suicidando em 54, né, e aí todo mundo conhece um pouco da história que eu já comentei antes, né, ser eleito vice-presidente do JK e vice-presidente do Jânio, e depois, pela renúncia, assumindo o posto da presidência da República, num primeiro momento instituindo o chamado regime parlamentarista, o sistema parlamentarista, e depois acabando migrando, né, para a questão do presidencialismo. Eu não sei se chegou a ver o filme do Getúlio que saiu há pouco tempo no cinema. Pois é, assisti com todo cuidado, até de quem né, da onde veio a produção, né? Sempre do Getúlio Vargas, mas para minha surpresa até o filme estava interessante. Embora o filme podia ser, em vez de ser do Getúlio Vargas, podia ser sobre o atentado da Rua Toneleiro, né? Foi um filme bem... O filme baseou mais na questão do atentado em si do que em Getúlio. Getúlio é uma figura tão peculiar, né, que também eu acho que a dificuldade de tu fazer um filme tentando abordar o próprio Getúlio Vargas seria muito difícil de fazer um filme em 2 horas. Eu acho que, né? Fora algumas minisséries que surgem com o sentido mais de tentar tirar a importância do governo Vargas do contexto e atribuindo, né, a própria questão da Olga, né, enfim, mas tirando o contexto e a importância de projeto de país do Getúlio, ainda falta, ao meu ver, um filme que aborde uma minissérie de forma mais neutra um pouco, né? Embora é difícil falar de Getúlio e não ser neutro, né? O pessoal sempre tem uma posição bem... E, ao meu ver, a neutralidade também não existe. Quando tu acaba sendo neutro em algumas questões, muitas vezes tu acaba ficando do lado mais forte, né? Mas eu acho que ainda falta um filme que aborde, né, o Getúlio, embora a própria atuação do Tony Ramos, eu acho que foi boa, muito boa, da que fez a filha dele, né? Eu não lembro agora o nome da atriz, mas o filme vale a pena assistir, especialmente o pessoal mais novo, né? Mas focando que o filme trata mais da questão do atentado da Rua Toneleiro. Um personagem que eu achei que eu senti falta no filme, até comentei com uns amigos. O Jango não aparece. O Jango não aparece. Eu até comentei. E é um personagem que deveria aparecer com mais frequência até do que o próprio Tancredo Neves, que aparece bastante no filme, mas teoricamente o próprio Jango ele é mais chegado ao Getúlio do que o próprio Tancredo naquele contexto. 3W Web Rádio de volta depois de uma queda de luz, um boicote das forças ocultas estranhas. Forças ocultas ainda conspiram sobre nós. A gente agradece os ouvintes que estão aí na peleia junto conosco aí, que não saiu do ar, continuou ouvindo a rádio mesmo em silêncio, refletindo sobre as questões pautadas aqui agora. A gente vai retornar uma meia hora, uma finaleira, com algumas questões livres aí para o nosso grande professor Cássio Moreira. A primeira pergunta seria sobre a ideologia, o trabalhismo do Jango. As ideias de Alberto Pasqualini estavam presentes no ideário de Jango? Do Jango, vamos emendar para isso. O Jango tinha alguma influência do Alberto Pasqualini? Bom, primeiro, é importante até falar da questão do trabalhismo, né? Que no Brasil, especialmente,
com a criação do PTB antigo, né, por Vargas e PSD na época. Mas também a gente tem que ver que em outros lugares do mundo, o próprio trabalhismo britânico, né? Mas enfim, em relação ao Brasil, acho que é o Bodeia até que trabalhou muito, que havia mais ou menos 3 correntes, 3 linhas dentro do trabalhismo, né? Dentro do PTB, que era uma linha mais do sindicalismo, a outra mais doutrinária, Alberto Pasqualini, e a mais pragmática até do próprio Getúlio Vargas. E uma das diferenças do governo Jango para o governo Getúlio Vargas vai ser essa preocupação maior com a questão da distribuição da renda, com a questão social, né, que está consubstanciado das reformas de base. Então, nos próprios discursos do Jango, a gente percebe muito essa ideia, né, do socialismo cristão, de certa forma até, né, nas ideias do Jango. Muitas das ideias do Alberto Pasqualini dá para dizer que influenciaram, né, o pensamento de João Goulart. Então dá para dizer que muito do que está nas reformas de base, do programa, né, do partido PTB da época, tem muita contribuição, sim, de vários teóricos, principalmente Alberto Pasqualini. Até hoje a gente tem principalmente no meio acadêmico, né, tem aquela questão sobre o populismo, os governos populistas em toda a América Latina. E eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre esse termo, populismo, se concorda com esse termo, se não concorda, por que não? O que esse termo traz assim, ao pessoal, ao ouvinte que é leigo, né? Alguns são leigos nessa questão? Bom, se tu for atribuir o termo populismo com a palavra popular, né, o governo Jango era um governo popular, o Getúlio, né? Agora, o que acontece? A academia, especialmente em São Paulo, começou a trabalhar muito com esse conceito de populismo no sentido de demagógico, né? Tanto o populismo econômico quanto o populismo político. Então, o populismo acabou sendo mais um adjetivo, né, para te depreciar alguém, aquele político é populista, e cada vez mais alguns estudos do próprio Jorge Ferreira, lá do Rio de Janeiro, o professor Pedro Fonseca, cada vez mais tentam desconstruir essa ideia do populismo, e eu sinceramente não acredito que o governo Getúlio Vargas e João Goulart são governos populistas, no sentido demagógico. Tá? Então o populismo, mais para a esquerda, surgiu como se esses governos Vargas e Jango era a forma de manipular a classe social, os trabalhadores, enfim, e passa uma questão muito passiva à classe trabalhadora. Se a gente for olhar o período da época, até com as greves que vão surgir, vocês vão ver uma participação cada vez mais ativa, né? Politizada até uma boa parte dos trabalhadores. Mas a direita, principalmente depois da implantação do golpe civil, militar e midiático, né, parafraseando, citando até o Juremir Machado, a partir do regime militar, especialmente mais pelos vencedores, né, pela direita, de certa forma, acaba trazendo esse termo populismo no sentido mais de pejorativo, né, de demagogia, de governos que acabam trazendo medidas populares sem meio que coerência, sem estar dentro de um projeto. Só para ganhar voto, no caso. Exato. Agora, justamente tem uma parte do meu livro, que vai estar nas bancas, né, que trabalha muito essa questão do conceito de populismo e a formação de trabalhismo no Brasil. E aí dá para se dizer, até encaixando com uma outra pergunta que eu vi, que o trabalhismo, e até gosto muito do Muniz Bandeira, tem um livro que é fabuloso dele, que até foi inspiração. Tem 2 coisas que me inspiraram muito na tese. O livro O Governo João Goulart, Lutas Sociais do Brasil, do Muniz Bandeira, e o filme do Silvio Tendler, né, Jango. E o próprio Brizola dizia, né, que o trabalhismo era uma espécie de socialismo moreno. E tem uma frase do Muniz Bandeira que eu concordo, que na verdade o trabalhismo é como se fosse a social-democracia na Europa. Então muitas vezes a crítica mais à esquerda, que governos como João Goulart, Getúlio Vargas não eram governos de centro-esquerda, porque atribuem como esquerda a ruptura com o capitalismo. E o Jango e o Getúlio nunca pretenderam romper com o capitalismo. Eram governos reformistas para reformar o sistema capitalista e não rompê-lo, né? Então, por esse lado, tanto o governo governo
Jango quanto Getúlio, eram governos de esquerda, mas dentro do espectro capitalista. E ao meu ver, o próprio governo Dilma se enquadra nisso. Pois é, dentro dessa questão, né, do conceito de esquerda que tu apontou, é possível ser de esquerda dentro do espectro do capitalismo. Tanto que dá para fazer comparações entre o Jango e os governos militares. Inclusive apontado no teu trabalho de pesquisa, comparações entre medidas de governo entre Jango e Geisel. Poderia explicar melhor isso para nós? O objeto de pesquisa era detectar se havia um projeto de desenvolvimento socioeconômico no governo João Goulart e que tipo de projeto seria esse. O resultado da pesquisa mostrou que havia um projeto dentro do capitalismo, né, que era um projeto que era uma continuação do governo Vargas, consubstanciado nas reformas de base, principalmente nas reformas de base. Só que esse era o principal objeto da pesquisa. Só que durante a pesquisa, a gente começou a detectar uma outra coisa que ganhou uma importância enorme no trabalho, tanto que virou um apêndice, e vai estar no livro, né? Um apêndice, que é fazendo uma comparação entre o governo João Goulart, o projeto do governo João Goulart, com muitas medidas elaboradas durante o governo Geisel, no regime militar. Tanto que isso, talvez, eu acredito, né, que seja, né, um dos... fruto dessa tese, foi publicado um artigo, eu e o meu antigo orientador, o professor Pedro Fonseca, trabalhando, fazendo um cotejo, uma comparação entre o governo Geisel e o Goulart. E muitas medidas são semelhantes, que acabam meio que até instigando a pergunta: será que muitas das medidas que foram feitas no governo Geisel foram inspiradas, né, no governo Goulart? Já que, né, e é uma coisa meio que acaba sendo contraditório, porque muito do governo do golpe, que alguns atribuem da ameaça do comunismo, e que tem um artigo no Sul 21 que eu penso, que eu digo que o golpe foi contra o projeto trabalhista, né, um projeto de país do trabalhismo, né, mas se tu olhares, muitas das ações que foram feitas no governo Geisel estavam, né, na mensagem ao Congresso Nacional de 64 do governo Jango. E aí isso fica contraditório, porque o golpe se deu dizendo que o governo era um governo caótico, sem projeto. Então, se o governo era sem projeto, depois muitas coisas que foram feitas estavam no projeto de Jango e são implementadas no segundo PND. Então é um ponto bastante interessante que acaba abrindo margem até para novas pesquisas, né, para, de repente, refutar ou confirmar essas impressões que a gente teve na pesquisa, né? E vai estar no livro. A gente estava, durante a queda de Lula, que a gente debateu bastante sobre questões do governo Jango, também trouxemos para a atualidade, e agora, de sopetão, assim, eu gostaria de fazer uma pergunta, digamos, coringa. Fazer um paralelo entre, o que tu pode falar, fazendo um paralelo entre o governo Lula e o governo do Vargas e do João Goulart? O que os dois se assemelham, o que os dois se distanciam? Em que medida o projeto atual de governo do PT é uma continuação do governo do João Goulart? Tá. Primeiro, é interessante fazer duas ressalvas. Primeiro, que a gente vive num contexto econômico, né, social completamente diferente. Mais de 190 milhões de pessoas, a inserção das empresas multinacionais muito maior. Então, falar hoje em nacional desenvolvimentismo, né, com a capitalização das empresas estrangeiras, enfim, no país, é muito complicado, né? Então, se eu dissesse para vocês que esse governo é um governo nacional desenvolvimentista, acredito que não. Hoje se trabalha muito com o termo social desenvolvimentista, né? Mas eu também vejo muitas semelhanças, com caráter até de continuidade. Quem sabe, se Deus quiser, vai ser fruto de um outro livro, né, dessa pesquisa que eu estou fazendo, que, no ponto de vista do projeto trabalhista, ou seja, uma maior participação da classe trabalhadora, né, uma maior intervenção do Estado na economia, né, o Estado sendo um Estado que acaba meio, de certa forma, decidindo e direcionando várias ações da iniciativa privada. Então, se a gente for adotar esse conceito de trabalhismo, dá para se dizer que, de certa forma, o governo Lula e o Dilma, de certa forma, seria uma continuação do governo Vargas e Goulart.
né? O governo Dilma está implementando a sua maneira alguns pontos das reformas de base? Nota que tem várias reformas que eram pertinentes na época e ainda são muito atuais. A reforma política, né, que traga uma maior uma representação mais fidedigna do nosso Congresso com a população. A própria questão da reforma tributária, que mexe na estrutura. Hoje a gente tem impostos muito mais regressivos do que progressivos. Então quem paga mais imposto no país é quem ganha menos, de certa forma, né, do que as classes mais abastadas. Então a gente tem várias reformas, como a reforma tributária, a reforma política. Eu diria a própria questão da regulamentação dos meios de comunicação, no sentido de quebrar o oligopólio do setor e trazer uma maior democracia, né? Nota a dificuldade que vocês, como uma web rádio, né, da internet, têm de apoio, de espaço, ou seja, então uma reforma dos meios de comunicação tentando aumentar a democracia nesse segmento teria beneficiado até trabalhos como o da rádio aqui. Entretanto, outras reformas da época, de certa forma, estão sendo feitas, né? Algumas mais... Vou dar um exemplo para vocês. O governo federal, a partir do governo Lula, fez uma modificação na lei, que na época, no governo Fernando Henrique, o ensino técnico só não poderia ser fornecido pelo Estado. E durante o governo Lula foi mudado e aí teve uma expansão considerável da rede federal, né? Os institutos federais, né, com ensino técnico profissionalizante. O governo Dilma volta com a questão do Pronatec. O governo técnico surgiu lá no governo Getúlio Vargas, o Jean estava prevendo aumentar o espaço do ensino profissionalizante, e aí o governo Dilma, Lula, depois Dilma, acaba meio que expandindo isso. Na época do governo Jango, uma das reformas é a questão da reforma urbana. Nós tínhamos um déficit habitacional no país muito elevado, e ainda temos, né? Ou seja, hoje, com o governo com Minha Casa Minha Vida, que é um dos carros-chefes até da própria, acredito que vai ser um dos carros-chefes da própria campanha, né, da presidenta Dilma, na eleição, é uma das coisas que acaba meio que diminuindo esse déficit habitacional, que é um problema histórico. Claro que tem muitas coisas ainda a melhorar, né, a própria questão da saúde, que eu sempre, quando eu faço uma crítica mais contundente ao governo Lula, que na minha opinião foi um ótimo governo, mas uma das críticas mais, né, uma das maiores críticas que eu faço ao governo é a questão da saúde. Acho que muitas das coisas que poderiam ter sido feitas lá no governo Lula em relação à saúde não foram. E algumas estão começando, né? Agora no governo Dilma, a questão dos mais médicos, que é a ponta do iceberg, ou seja, o início para muitas coisas que têm sido feitas, né, na questão da saúde. Então a gente tem, mas é importante ver que se a gente fosse tentar trazer a questão do núcleo duro do trabalhismo, que acaba caracterizando o projeto Vargas e João Goulart, era o quê? Era um crescimento do emprego e da renda, junto com uma política social ativa. Falaram de seus furtados. Se a gente for olhar para justificar por que eu sustento que o governo Lula e Dilma é uma continuação do Vargas e do Jango, se vocês forem olhar a questão do crescimento da renda, a valorização real do salário mínimo e a manutenção de uma situação quase que de pleno emprego no país, né? Está dentro do governo Lula, está dentro do governo Dilma. E a política social ativa, que era do pressuposto, né, lá do governo Jango, está presente no governo Lula, com os programas de transferência de renda, enfim, está presente com o governo Dilma, né? O Bolsa Família foi expandido durante o governo Lula, né? Se dá o peixe, e o governo Dilma está trazendo o Pronatec, que é para o quê? Mais de dar o peixe, ensinar a pescar. O que falta, na minha opinião, além de dar o peixe e ensinar a pescar, é cada vez mais trazer a questão de ensinar a pensar também. Por isso que a questão de uma reforma da educação, ao meu ver, ainda tem que ser feito muito mais coisas, especialmente pela educação básica. Vou fazer uma pergunta aqui antes do colega Fábio Mello apresentar as perguntas dos chatistas. Estou com um livro aqui em mãos, Vida e Morte da Ditadura, 20 anos de autoritarismo no Brasil, do comunista militar Nelson Werneck Sodré. Ainda naquele tema de contradição da política da ditadura de 64 e a apropriação de alguns elementos do trabalhismo, né, de Jango. Todos nós sabemos, né, de que, por exemplo, o Sodré era muito amigo do Castelo Branco. Aqui tem uma citação muito curiosa que eu mostrei pro professor Cássio. Vou botar em pauta aqui para a gente conversar sobre isso. Entre aspas, às 17 horas e 15 minutos do dia 19,
senhor Ranieri Mazzilli, passou a faixa presidencial ao novo presidente, que é o Castelo Branco, que prometeu caminhar para frente, sem extremismos de direita ou de esquerda, realizando as reformas de base. Então, será que o Geisel realmente se apropriou dessa ideia do Castelo Branco? Bom, também está na tese, e no apêndice, no artigo do professor Pedro Fonseca e também no livro, essa questão. Notem que, assim, algumas coisas que foram implementadas no Geisel não estavam no Castelo Branco. São próprias até que estavam dentro do projeto do Jango. Né? A própria questão da hidrelétrica de Itaipu, né? A questão de a continuação do processo de substituição em bens de capital, que são máquinas, equipamentos, enfim. No governo Castelo Branco, de certa forma, quando ele se refere às reformas de base, realmente o Castelo Branco ele vai fazer algumas das reformas de base que estavam em pauta na época, mas não no seu conteúdo, na sua finalidade, né? Na finalidade, de certa forma, mas não no conteúdo. Por exemplo, o Jango previa a questão de uma reforma tributária, que mexesse nessa estrutura de imposto mais progressivo. Só para entender, imposto progressivo, quem ganha mais paga mais. Imposto regressivo, quem ganha mais paga menos em relação à sua renda. Por exemplo, o imposto de renda é um exemplo de imposto progressivo. O ICMS é um exemplo de imposto regressivo. Hoje, uma boa parte da carga tributária provém do ICMS, do imposto regressivo. O Jango queria mexer nessa estrutura, né? Então, se propõe uma reforma tributária, mudando essa estrutura. O Castelo Branco implementou uma reforma tributária, fez uma das reformas de base, mas não desse tipo. Ou seja, em vez do Castelo Branco mudar esse sistema tributário, ele simplesmente aumentou a centralização da arrecadação para a União e o aumento de imposto. Então, desde 64 ainda está em pauta a questão de uma reforma tributária que mexe de um sistema mais progressivo para regressivo. Então aqui é um exemplo que foi feito, né, uma reforma de base no governo do Castelo Branco, mas não o mesmo tipo que o Jango previa. O Castelo Branco ele chamou aqueles economistas, como é que é, o Roberto Campos, teve PAESG, se eu não me engano, o nome do programa de... Programa de Ação Econômica do Governo, PAESG. Né? O PAESG tinha duas frentes. Uma eram reformas institucionais, que é o que chamou de reformas de base, que era uma reforma tributária, uma reforma do setor financeiro. Uma das primeiras medidas que o governo militar faz é acabar com a restrição à remessa de lucro implementada no governo Jango, e já estava o assunto em pauta desde do Vargas, né? E a reforma do setor externo, incentivar as exportações, etc. A reforma agrária não foi feita, mas foi feita uma modernização do campo, aumentar a produtividade, né? Então, teve algumas reformas que foram feitas, mas a sua essência é completamente diferente. As reformas do Jango previa tentar trazer uma maior igualdade à sociedade. E algumas reformas que foram feitas do PAEG talvez não solucionassem essa desigualdade, mas sim, né, acentuassem ela. Né? Então, outro exemplo, o Jango previa a criação do Banco Central. O PAEG criou o Banco Central. E as outras medidas do PAEG eram a questão do combate à inflação, que na época era um dos problemas crescentes da economia brasileira. Bom, nós temos agora a pergunta dos nossos camaradas chatistas, principalmente do Rafael Camaro, que fez 3 perguntas. Eu não sei se tu prefere que eu faça as 3 para te responder ou uma por uma. Pode ir uma por uma. Então tá, a primeira pergunta que ele faz é a seguinte, ó, até que ponto o Jango era realmente simpatizante da Rússia, da União Soviética? Olha, o Jango era um dos grandes fazendeiros da época. Admirador de Getúlio Vargas, tanto que uma das coisas que a gente estava comentando aqui no intervalo, né, que faltou no filme do Getúlio, que estreou há pouco no cinema, apareceu o Jango em qualquer momento, né? O Jango, de certa forma, ele acreditava no capitalismo e reformas dentro do capitalismo. Talvez ele tinha alguma, tanto que quando ele viaja para a União Soviética, ele visita o túmulo do Lenin, mas até que era uma coisa meio protocolar, enfim. Né? Talvez ele tivesse até uma certa admiração, mas tu não percebe no discurso dele nada marxista ou leninista, né? Tu percebe um socialismo, vou chamar cristão, ou seja, a questão de diminuir as desigualdades, né? Justiça social, progresso econômico,
Então, se tivesse, né, não tem tanta influência, né? Eu não posso te dizer que o Jango admirava a União Soviética ou não, mas o que eu te digo é o seguinte: o Jango, em momento algum, queria romper com o sistema capitalista, queria fazer reformas dentro do capitalismo. Talvez o Aliás, Celso Furtado, né? Talvez o mais próximo disso tenha sido uma frase dele, que ele queria propor para o governo brasileiro uma segunda independência nacional. Isso em relação aos Estados Unidos, né? Seria algo mais próximo possível à União Soviética, né? Tu comentaste uma coisa, até também está na pesquisa, no livro, é que o Jango acreditava que, assim como foi a independência do país, né, a proclamação da República, o fim da escravidão, a abolição, a proclamação da República, a legislação trabalhista no Vargas, ele acreditava que as reformas de base seriam um outro marco do país, né, em busca, no rumo da independência, né, econômica, enfim. Então eu ainda atribuo, né, que a questão do Lula, as pessoas criticam ou não, mas o Lula está resolvendo, a forma que está resolvendo isso pode ser contraditório, mas ele está meio que, ele atenuou no governo dele um dos grandes problemas, que é o quê? A questão da inclusão social. Né? Então são marcas, né? E eu acredito que uma das marcas do governo Dilma seja a questão do ensino profissional. O Pronatec, né, tá sendo uma das marcas, né, do governo Dilma. Assim como uma continuação. Eu estava comentando antes no intervalo que eu acredito que muito do governo... Eu pergunto para vocês, por que o Lula foi escolher a Dilma para ser a sucessora dele? Na época não tinha nem 3% da pesquisa. Por que ele escolheu ela? Alguns acham que era um poste que poderia ser manipulado. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Eu acredito que ele escolheu a Dilma porque a Dilma contribuiu para o PT e para o Brasil ter um projeto de país. E por isso que muitas vezes eu acredito que o PT hoje está sendo o maior partido trabalhista no Brasil no sentido das suas ações. O PT nunca nasceu trabalhista, tanto que o PT muitas vezes criticou duramente Getúlio Vargas, criticava a Brizola, etc. Né? De forma errada, ao meu ver. Mas o PT hoje exerce, né, se a gente for considerar aquele conceito que eu trouxe como trabalhismo, né, um governo trabalhista. Eu em parte gostaria de responder um pouco essa questão, mas sem aprofundar muito e respeitando, né, que é o interesse de pesquisa do professor Cássio. Eu penso muito mais para a questão do poste. Eu imagino, se for pensar na questão, a resposta do governo federal à jornada de junho, muito pouca coisa ela conseguiu implementar. E nós sabemos que tem muitas medidas da presidente que são incentivas. Por exemplo, não obedecendo aos ditames da comunicação, né, que é ligado ao milênio, como a gente estava conversando aqui há pouco. Então, acho que é um governo muito dúbio, muito fraco, e nós estamos acompanhando aqui um surgimento, um movimento interno dentro das tendências petistas, do movimento Volta Lula. Então, eu não duvido, não sou teleológico, mas não duvido que há um provável retorno lulista, sim. Eu acho que isso aí é uma coisa prevista desde a escolha. Essa é a minha opinião, mas não é meu foco de estudo, né? O tempo vai dizer, né? Só o tempo vai dizer. Mas eu, assim, só para não fazer um pequeno contraponto, eu acho que, se vocês perceberem, assim, muitas das ações que vão surgir, né, vai ser com a entrada do Manteiga, na minha opinião, um dos melhores ministros da Fazenda que o país já teve, o que mais está, né, fora um ministro que teve lá na época do Vargas, no Estado Novo, mas é o ministro que mais tempo durou até agora, né, no cargo, passando até o próprio Pedro Malan, que tinha sido, né, durante o governo Fernando Henrique. Mas eu acho que muitas das ações surgiram, né, com a entrada da Dilma no núcleo do poder, como Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, a expansão da rede federal do ensino tecnológico, do profissionalizante, a própria questão, né, do PAC. Então eu acredito que, mas como tu comentaste, é uma coisa que a gente não tem uma resposta. É uma opinião minha, uma opinião tua, que é uma coisa que o tempo vai nos abrir essas cartas e mostrar, né, de fato o que está acontecendo. Mas lembrando, só fazendo um adendo, em momento algum eu estou afirmando que seja isso, estou dizendo que são impressões que eu colho por meio das pesquisas que eu faço, e que mais adiante, aí, quando o segundo livro, se Deus quiser, estiver publicado, aí a gente vai estar sustentando ou mudando de opinião em relação
o que eu estou falando agora. Vamos deixar o convite em aberto, então, segundo livro, vamos trazer para cá para debater e continuar essas questões. Cabe ao professor Cássio e a nós também, né, ir atrás. Bom, mais uma questão do Rafael Camargo, ele traz o seguinte, ele coloca um pouco sobre a questão do Getúlio Vargas, que é assim, ó, pergunta as palavras dele. Vargas, tanto na questão trabalhista quanto na educacional, flerta com o positivismo e o castilismo. Até onde essas correntes filosóficas poderiam ter influência no governo Goulart e nas ações do Goulart, presidente? Na verdade, assim, concordo. Né? Principalmente o positivismo tem uma forte influência do Getúlio Vargas, né? Até quando ele era presidente do Rio Grande do Sul, na época o governador era chamado de presidente, enfim. Com certeza. Só que assim, eu acho que o Jango acaba bebendo muito mais da inspiração do Getúlio Vargas do que propriamente do próprio positivismo, né? Eu acho que a influência do positivismo pode se dar muito mais por via indireta, por meio do Getúlio, do que diretamente do positivismo, entendeu? Então eu acho isso, eu acho que Getúlio Vargas, Pasqualini, entre outros, tiveram muita influência, né, no Jango. Talvez em medidas de tamanho e poder do Estado, né, a semelhança seria muito maior que filosoficamente, porque tem muito em comum a política, né, positivista do Júlio de Castilhos, né, que prevê um aumento do Estado e desenvolvimento do capitalismo, né? Isso é uma coisa que prossegue com o Jango. Sim. Eu acho que como o professor falou, eu acho que o João Goulart ele está muito mais próximo do varguismo do que do positivismo. Já estava definhando, já desde os anos 20. O varguismo tem o positivismo. São várias correntes que agregam. Mais uma questão aqui do Rafael Camargo, que ele fez essas três, que é a seguinte: o assassinato de Goulart seria um mito ou não? Mesmo para o Uruguai, tem o cara uruguaio lá que admitiu recentemente que foi uma questão do plano, como é que é, da Operação Condor. Tem pessoas, até a própria família Goulart, né, enfim, que acreditam, né, que foi assassinado, dentro da chamada Operação Condor, né? Teve os restos mortais dele voltou para São Borja. Já tem alguns, até como o próprio Muniz Bandeira, que não acredita, né? Que talvez, se demorasse mais tempo, ele seria. Mas acabou tendo um ataque do coração e talvez estava nessa lista, né? Enfim. Eu acho que, primeiro, a autópsia pode nos trazer algum resultado, embora com a dificuldade, né, dos anos que passaram, etc., talvez a própria autópsia seja inconclusiva, né? Eu, particularmente, olha, vou te dar uma resposta meio em cima do muro, tá? Eu acho assim, ó, se não foi assassinado, tava ser. Na lista negra do então eu acho que isso acaba não mudando muito, né, a imagem, né, a opinião que a gente vai ter sobre o período. Ou seja, o Jango ele é um cara extremamente bem articulado, poderia ser uma ameaça caso voltasse, né, a democracia no país, de ser candidato, assim como o Brizola quase foi eleito em 89, só não foi eleito porque não foi fazer campanha como deveria fazer em São Paulo. O trabalhismo nunca teve muita entrada em São Paulo, né? O trabalhismo sempre foi forte, mas não em São Paulo. São Paulo, se vocês olharem, eu não lembro agora, já fui algumas vezes para São Paulo, eu não lembro de alguma rua chamada Getúlio Vargas. E acho que qualquer cidade do Rio Grande do Sul, ou várias capitais do Brasil, vocês vão ver uma rua, alguma coisa chamada Getúlio Vargas. Então, o Brizola não foi fazer campanha como deveria em São Paulo e perdeu as eleições, não foi para o segundo turno, foi o Lula e o Collor, né? Então, eu acho que essa questão de o Jango ter sido assassinado ou não, não sei te dizer, né? Mas se não foi, provavelmente eu acredito que poderia ser, né? Ou estava logo para ser. É bem interessante que os três caras, aqueles da Frente Ampla, se eu não me engano, que é além do Jango, tinha o Lacerda e tinha o JK. O JK só para informar que ele foi um dos apoiadores do golpe que derrubou o Jango. Assim como o Ulisses Guimarães. Todos esses caras que depois apoiaram o golpe. Esses caras, todos eles morreram meio que no mesmo ano, se não me engano, em 76, em circunstâncias. Um morreu de acidente de carro, outro também. E o Jango foi o cara que morreu do coração. Vamos botar uma última música e terminar depois com o último bloco com as despedidas e considerações finais. Coxinha da Madrasta. 3W Web Rádio, a tua rádio na
Na? www. História, Educação, Polêmica. Estamos aqui com o professor Cássio Moreira. A gente acabou de escutar uma música aí, um pedido de um ouvinte nosso, Lucião, professor de Filosofia de Minas Gerais. Opa! Então eu gostaria só de perguntar pro Cássio, antes das despedidas, considerações finais, se tu não acha que as reformas de base do Jango, tanto quanto os governos petistas, não são um esforço brasileiro de adequação ao sistema econômico hegemônico mundial, ao capitalismo, de modo mais avançado? Bom, primeiro, falando então de reforma de base, vamos citar algumas, né? Reforma política, reforma tributária, reforma urbana, reforma agrária, que acabou se tornando a principal, embora não era, né? Reforma urbana, reforma agrária, a própria questão da restrição ao capital estrangeiro, né? São algumas das reformas reforma universitária, né, da educação, são algumas das reformas de base defendidas pelo conturbado momento, né, político do governo Jango. Em relação à tua pergunta, claro, como eu te comentei, momento algum, Vargas, Jango, acredito que Lula, Dilma são governos que pregam o rompimento do sistema capitalista. Eles estão dentro desse contexto capitalista e eu acredito que não são governos que pregam estabelecer o socialismo ou isso, aquilo. São governos reformistas de formas diferentes, né? Jango e Vargas mais semelhantes, Lula e Dilma mais semelhantes entre eles, né? Mas tem um caráter de continuidade e tem diferenças que são contextos econômicos, políticos, sociais completamente diferentes. Hoje, até pela questão do aumento da participação do capital estrangeiro, da internacionalização da economia brasileira, que começou com o governo Collor, se expandiu com o governo Fernando Henrique e continuou se expandindo com o governo Lula e Dilma, não traz nenhum caráter no sentido de reformista. Agora a gente tem que entender que dentro do capitalismo tem um capitalismo mais neoliberal, do livre mercado, e tem um capitalismo uma maior intervenção do Estado na economia. Muito se reclama da Dilma, que está aumentando a intervenção do Estado na economia, né? Por quê? Porque dentro do sistema capitalista também a gente pode dizer que tem mais à direita e mais à esquerda. Então, é nesse sentido, na tua pergunta, eu digo, momento algum, né, se prega o rompimento com o sistema mundial, né, capitalista. Mas se vocês olharem, tanto na época do Jango, a política externa independente começa com o governo Jânio Quadros, é aprofundada com o governo João Goulart. A partir do governo Lula, começou muito na política externa independente a aproximação sul-sul, né? China, Índia, África. Isso é outra característica de semelhança entre o governo Lula, né, e Vargas Jango, principalmente o Jango, né? Então vocês vão ver que tem muitas medidas no sentido de expandir, de reformar, de acelerar, né, a modernização capitalista no Brasil, e não romper com ela. Mas acelerar no sentido no sentido de social-democracia europeia. Uma pergunta aí, antes das considerações finais, que passou batido. Gostaria que, isso é uma dúvida pessoal minha, porque eu acho que é uma questão mais de economia do que de história. Como é que tu pode diferenciar ou caracterizar bens de capital e de bens duráveis? E isso é importante para tu entender o governo de Jango? Claro. Domínio dessas categorias? Primeiro a gente tem os bens de consumo e os bens de produção. Os bens de produção são os bens de capital e os bens intermediários. Bens intermediários são matérias-primas, né? Aço, ferro, petróleo. Os bens de capital são máquinas e equipamentos, são bens que produzem outros bens. E no lado dos bens de consumo, tu tem os bens de consumo não durável, roupa, alimento, sapato, enfim, têxtil, e os bens de consumo durável, eletrodoméstico, automóveis, enfim. Se a gente fosse olhar o processo de industrialização brasileiro, que a indústria já começa antes de 30, né? Nas franjas da economia cafeira, mas começa a se tornar
foco de política econômica a partir do governo Vargas. Isso o livro do professor Pedro Fonseca trabalha muito bem, Capitalismo em Construção. Se tu olhares, ou seja, o Vargas começa a implementar a prioridade da industrialização brasileira, e isso é um processo chamado processo de substituição de importações, que vai começar com os bens de consumo não durável, e depois, lá com o JK, começa a direcionar para os bens de consumo durável, né? O que a minha tese sustenta, né, é que o Jango previa o quê? Continuar esse processo de substituição de importações, só que agora focado nos bens de capital. Tanto que o governo Geisel, no regime militar, acaba, de certa forma, pelo menos na tese está isso, pegando fazendo algumas coisas que já estavam presentes. O segundo PND realiza muitas coisas que estavam presentes no projeto do Jango, especialmente continuar o processo de substituição de importações focado nos bens de capital. Então é isso. Bueno, sobre o livro, poderia dar detalhes do livro, quando ele vai ser lançado, aonde, alguns dados aí, fazer uma propaganda sadia. Bom, pessoal, o livro, então, foi um trabalho de longo prazo, né, durante a tese de doutorado em Economia do Desenvolvimento pela URGS, e a gente, uma vez eu até mandei uma cópia da tese até para o Josemiro Machado, ele gostou muito tudo, então teve um apoio dele, que eu gostaria de agradecer, assim ao meu antigo orientador, professor Pedro Fonseca. Então está se realizando um sonho, né, antigo, que é ter um livro, e esse livro, o nome dele é o mesmo nome do título da tese, que é o Projeto de Nação do Governo João Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base, 1961-64, né? Pela editora Sulina. E a última informação que eu tive com o pessoal da editora, o livro já estava na gráfica, tá? Então eu acredito que o lançamento deve se dar de repente, quem sabe semana que vem ou na outra. Eu acredito que na outra semana o livro deve estar sendo lançado, e aí com certeza a gente vai fazer algum evento, alguma coisa, uma sessão de autógrafos, etc, para poder, né, divulgar o livro, né? Então o livro ele é um trabalho que ele foi feito muito por análise de muitos documentos, discursos, enfim. Está dividido em 3 capítulos e um apêndice, né? Um capítulo fala sobre o legado de Vargas, o outro fala sobre o contexto econômico da crise, e o outro o projeto do governo João Goulart, e o apêndice que faz essa comparação entre o segundo PND e o governo Goulart. Então, espero que vocês comprem o livro, né, e ele seja uma contribuição para o estudo da economia, da história econômica, e também, né, tem uma das dedicatórias até ao presidente João Goulart, em memória, né, no sentido de, ao meu ver, um dos políticos mais atacados, contestados, eu acho que um dos políticos mais injustiçados da nossa história, se chama João Belchior Marques Goulart, né? Então, é isso. Tema que dá sempre pano para manga também, né? E se não fosse a nossa falta de luz, a gente já estaria debatendo muito mais coisa. Mas então, reforçando aqui o convite a todos os presentes e ao professor Cássio Moreira do nosso evento que a gente vai fazer, dia 19, está convidado a levar o livro lá, vender o livro também, fazer palestra do livro. 19 de julho. Vontade. 19 de julho, exatamente, mês que vem. Se Deus sinal, o livro vai estar em mãos já. Opa, perfeito. Vai ser lá na Rádio Cultura Mário Quintana, nós estamos promovendo esse evento, estamos organizando com o grupo de estudos. E, por enquanto, acho que hoje é isso, né? Hoje fechamos assim. A gente agradece muito a tua presença aqui. Tu vem de um bairro bem distante lá de Porto Alegre, né? Menino de Deus. Menino de Deus, bem distante. Demorou bastante para chegar aqui. A gente agradece, né, o apoio ao nosso grupo de estudo, ao nosso programa de rádio, à nossa WebW, nossa WebW 3W. E é isso, a gente deixa o espaço aberto. Tem alguma coisa que tu acha importante dizer sobre o legado de Jango, ou apenas se despedir, né? O espaço é livre. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, ao próprio Josemar, a produção toda do programa, né, as pessoas presentes, tá? As pessoas também que nos acompanharam aí, que eu divulguei pelo Facebook, pela minha rede de contatos, né? E tem uma frase até que uma vez, acho que eu vou apostar até do João Alexandre, né, que é um dos netos do Jango, que tinha uma foto que dizia o seguinte:
saiba, né, mais ou menos qual é a posição das pessoas em relação ao jogo lá, tu vai meio que entender muito sobre a questão política atual, né? Há pouco tempo tinha até uma votação na Câmara de Vereadores para tentar mudar o nome da Avenida Castelo Branco, que não traria nenhum transtorno, porque não tem nenhuma residência na rua, né? Para mudar para a Avenida da Legalidade, ou João Goulart, e na época eu fui nessa sessão e olhei todas as votações, né, como é que se manifestou cada vereador. E ali claramente tu via que quem é de esquerda ou quem é de direita no país, ou seja, quem é de esquerda defende o legado do Vargas, do Goulart, e quem não é de esquerda provavelmente não defende o legado do Vargas e do Goulart. Isso é muito polêmico, hein? Quem é de esquerda defende o legado do Vargas. O importante é definir sua posição, expor de um modo transparente. Exatamente. Só agradecer aos nossos camaradas chatistas que estão lá no chat da 3W, a Letícia, o Taylor, a Elisângela, a Flor, Sabrina, Jorge, Rodrigo, Smushi. A Sá não está presente. A Denise não está hoje. E o Rafael Camargo saiu, mas que ele que mandou as perguntas para nós. Rodrigo Abraão, não sei se eu falei, mas agora estou falando. E boa noite a todos, muito obrigado. E esperamos sucesso e até o próximo programa História em Pauta.